Glória a Deus, a paz de Cristo. Amém. Tiago do Norte e Tiago de Lisboa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus ao seu coração nessa manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler duas etapas aqui de versículos. Eu quero ler primeiro do 17 ao 20 e depois do 37 ao 40. 17 ao 20 e depois do 37 ao 40. O versículo 17, a primeira leitura, começa assim. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás tu teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se. Eu quero frisar essa palavra, e carregou-se. E partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Agora você vai lá para o versículo 37, que diz assim: Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Senhor, nessa manhã nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, e eu te peço, no nome de Jesus, fala conosco, ministra aos nossos corações, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, como já tem tido durante todo esse culto, para falar e ministrar aos nossos corações. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu quero ministrar nessa manhã sobre as bagagens de Davi, como você já tem visto aí na tela, as bagagens de Davi. O texto que a gente selecionou, o texto que a gente leu agora pela manhã, é um dos textos mais conhecidos do primeiro livro do profeta Samuel. O profeta Samuel, ele escreve esses livros, que são o primeiro e segundo livro de Samuel, e quase que da metade do primeiro para frente é quase que uma biografia da vida de Davi. Vai falar sobre o Davi do tempo das ovelhas, o Davi da peleja, vai falar sobre o Davi fugindo de Saul, Davi assumindo o trono e virando rei sobre Hebrom, depois sobre todo Israel. É quase que uma biografia da história de Davi. E o capítulo 17, ele chama muita atenção porque ele destaca, o momento da virada na vida de Davi.
Davi foi consagrado ainda no capítulo 16, quando jovem, quando garoto, lá na casa do pai. E agora no capítulo 17 é o momento de uma virada, quando ele se torna conhecido em Israel, quando ele se torna famoso em Israel. E o texto começa, o texto que a gente leu, o versículo 17, começa dizendo que Jessé, o pai de Davi, chama ele e fala: Davi, leva para os teus irmãos um efa de farinha, um efa desse cereal tostado, leva para teus irmãos, e 10 pães, para que eles se alimentem lá na peleja, lá na guerra onde eles estão lutando. Leva também esses 10 queijos de leite e entrega para o chefe de 1000. O pai de Davi, então, chama ele e delega para ele uma ordenança, delega para ele uma tarefa, delega para ele algo que ele deveria fazer, uma responsabilidade, algo que ele deveria obedecer. E eu quero falar basicamente sobre isso nessa manhã, as bagagens de Davi, e trazendo para a nossa vida as bagagens que eu e você temos que carregar para sermos vitoriosos nas pelejas da vida. Davi, primeiro, a Bíblia vai dizer que Jessé chama ele e manda ele levar esse alimento aos irmãos que estavam na guerra, e manda levar também o queijo, os 10 queijos, para o chefe de 1000. O texto no versículo 20 vai dizer então que Davi se levantou pela manhã. Davi acordou cedo, está dizendo bem cedo, deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se. A primeira etapa, ou as primeiras bagagens que Davi carregou, são as bagagens das obrigações da vida, são as bagagens das responsabilidades, são as bagagens que eu e você também devemos carregar. Se você quer ser um crente vitorioso, uma pessoa vitoriosa nessa vida, você precisa entender que tem bagagens que são essenciais de serem carregadas, são bagagens que são obrigatoriamente necessárias para que a vida dê certo. A gente precisa considerar que Jessé chama Davi e fala: Davi, você vai para o campo de batalha. Talvez se fosse uma outra pessoa já se prepararia para a guerra, vestiria a sua armadura, vestiria um colete à prova de balas, pegaria as suas armas para ir para a guerra. Mas Jessé falou: não, você não vai para a guerra pelejar, você não vai para a guerra para lutar, você não vai para a guerra para ser um vitorioso na guerra, não, você vai com outra função, você vai para levar alimento para os seus irmãos, você vai para levar suprimento para aqueles que estão pelejando. E às vezes nós somos chamados para algumas pelejas da vida e não queremos nos carregar primeiramente do essencial, nos carregar primeiramente do obrigatório, nos carregar primeiramente das responsabilidades básicas. E tem muita gente que vive uma vida falida simplesmente porque não quer se carregar das obrigações necessárias. É gente que foge de obrigação, é gente que foge de trabalho, é gente que foge de oração, é crente que foge de leitura da Bíblia, é crente que foge de jejum, e são as necessidades básicas para você ser um crente vitorioso, um crente vencedor. Não adianta nada chegar no lugar da peleja e não estar carregado do obrigatório, do essencial, do trivial, não estar carregado daquilo que você precisa carregar. Se você não se carregar desses elementos essenciais, é melhor que nem saia para o campo de batalha. Você precisa entender, nós precisamos entender que existem responsabilidades essenciais, responsabilidades básicas a serem cumpridas para ter uma vida vitoriosa. Você quer ver um exemplo? Quem quer ter uma vida financeira próspera? Glória a Deus. Número 1, seja fiel a Deus, liberal ao Senhor, obediente nos dízimos e ofertas. Isso é o básico, é o obrigatório. Número 2, trabalhe, se esforce, se dedique, estude mais. É obrigatório para quem quer ter uma vida financeira próspera. E número 3, não gaste mais do que ganha. Isso é obrigatório. Você já viu alguém prosperar sem cumprir esses requisitos? Um crente prosperar sem esses requisitos? Não. Você pode até ser abençoado com algo aí surpreendente, alguém te dá uma bênção, uma herança, alguma coisa, mas se você não viver esses princípios básicos, você não vai ter uma vida financeira próspera. Então, se carregue primeiro do essencial, se carregue primeiro do obrigatório, se carregue primeiro das suas responsabilidades, para aí sim caminhar em direção à peleja. O problema é que a gente vê muita gente nos campos de batalha sem saber nem o que está fazendo lá.
despreparado, de qualquer maneira, vivendo uma vida aleatória lá, esperando o vento onde vai soprar e o que vai fazer. Não, você precisa estar preparado das suas obrigações e responsabilidades para depois sair para o campo de batalha. É o primeiro passo, é a primeira etapa, são as primeiras bagagens que Davi teve que se carregar. Por isso que eu destaquei no versículo 20 a palavra aí, carregou-se. Depois que ele se carregou, ele partiu, como Jessé lhe ordenara. Então Davi está nos dando aqui uma lição, que nós precisamos nos carregar das nossas obrigações, em primeiro lugar, antes de ser enviados, antes de sair, antes de viver aquilo que Deus deseja e quer que nós vivamos. Outra coisa que eu aprendo, ainda com essa primeira etapa, com essa primeira parte das bagagens de Davi, é que Davi foi carregado de alimento para os irmãos. Alimento para os irmãos. Entenda que, apesar de não ser o filho predileto de Jessé, apesar de não ser o filho com mais estima diante dos pais, Davi, ele foi usado para levar alimento para os irmãos. O pastor Paulo tem uma mensagem sobre isso e eu fico até sem jeito de pregar sobre Davi, diante de alguém que tem um livro escrito a respeito de Davi, está ali na livraria, você pode adquirir, viu? 5% pelo menos tem que ganhar. Brincadeira. Mas o pastor Paulo tem uma mensagem sobre isso, que é a mensagem do livro, inclusive, quem define o seu valor. E os pais de Davi deram para ele um valor menor do que dos seus irmãos, um valor de insignificância. Então, Davi já não tinha um valor já lá essas coisas diante dos pais. Davi já não tinha esse valor diante dos irmãos, que a gente vai ver que no versículo 28, quando Davi chega na guerra, o irmão mais velho olha para ele e fala assim: eu conheço a presunção do teu coração, e sei que você veio para cá para ver a guerra, para ver o sangue descendo, para ver a peleja acontecendo. A despeito de estar sendo menosprezado pelos pais, a despeito de ser menosprezado pelos irmãos, Davi entendia a sua obrigação e responsabilidade de alimentá-los. Esse aqui machuca, mas você precisa alimentar quem te faz mal. Você precisa alimentar quem te machuca. Você precisa alimentar quem não gosta muito de você. Você precisa servir de alimento para quem talvez não te estime da maneira que você acha que deveria ser estimado. Você deve carregar alimentos para pessoas que te julgam mal, para pessoas que te criticam, para pessoas que te jogam para baixo. Você será usado como alimento para essas pessoas. Pastor, quando é que eu vou ser usado como alimento para essas pessoas? É no dia que Deus mudar minha mente? Não, é no dia que você decidir servir alimento para quem te faz mal. A gente quer transferir a responsabilidade para Deus, mas aqui ainda está no campo das obrigações. Você precisa cumprir essas obrigações para viver uma vida bem-sucedida. Obrigado. Para viver uma vida abençoada. O problema é que a gente quer chegar na guerra despreparado, e porque alguém falou mal de mim, eu não dou comida. Vai ver. Naquele tempo, eu estava estudando e vendo alguns comentários, alguns comentaristas dizem que, nesse tempo, os guerreiros que estavam nos campos de batalha, eles viviam dos despojos que conquistavam, ou seja, conquistavam a cidade, comiam o alimento que estava naquela cidade, ou dos suprimentos que os familiares enviavam. Então a tarefa de Davi era de suma importância para ele levar alimento para os irmãos estarem preparados para o momento da peleja. Ou seja, ainda que alguém fale mal de você, ainda que alguém não goste de você, ainda que alguém te menospreze, ainda que alguém não te trate da maneira que você acha ou gostaria de ser tratado, alimente essa pessoa, porque ela está diante de uma peleja. É que a gente não entende. E eu não estou agora defendendo Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Só que, às vezes, a gente está diante de uma peleja, diante de uma guerra, diante de uma situação altamente conflitante e complicada. E chega alguém, e a primeira resposta que você dá, talvez não é a resposta que a pessoa queria ouvir. Então, não trate alguém por uma frase, por uma palavra, por uma expressão, porque não te abraçou, porque não te deu bom dia, porque não te deu a paz do Senhor. Leve alimento para essa pessoa. Sirva de alimentador
Não guarde aquilo que Deus te deu só para você. Compartilhe o alimento que o Pai colocou na sua bagagem. Compartilhe o alimento que o Pai depositou em você, porque esse alimento que o Pai depositou em você servirá para abençoar a vida de outra pessoa. Então eu preciso entender, junto com você, que a primeira carga, a primeira bagagem que Davi toma sobre si é a bagagem das obrigações e das responsabilidades. Amém? Para você entender agora por que você precisa obedecer. Porque a obediência de Davi colocou ele na via da oportunidade. Se você quer ter oportunidades na vida, viva debaixo de obediência. A obediência vai te levar às maiores oportunidades da sua vida. Ninguém tem grandes oportunidades diante de desobediência. Não, muito pelo contrário. A obediência te coloca na via das oportunidades. Davi se carregou da obediência, se carregou da responsabilidade, foi para a peleja. Quando ele chegou na guerra para cumprir uma obrigação, descarregou ali as suas cargas, as suas bagagens, ele estava diante da maior oportunidade da sua vida. Eu declaro sobre a vida que daqueles que são obedientes, daqueles que são responsáveis, Deus ainda te colocará diante de grandes oportunidades que mudarão a história da sua vida. Seja obediente a Deus e às autoridades. Mas a gente vê gente querendo oportunidades sem obediência, e não funciona desse jeito. A obediência te conduz às oportunidades. Você quer oportunidade na vida? Seja obediente. Quer oportunidade lá no seu trabalho? Seja obediente. Quer oportunidade na igreja? Seja obediente. Quer oportunidade em casa? Seja obediente. Quer oportunidade onde você passar? Seja obediente. As oportunidades vão te levar para o caminho. As obediências vão te levar para o caminho das oportunidades. Quando Davi chega lá, ele ouve a oportunidade. Olha, o rei mandou dizer que quem matar esse rapaz aí vai casar com a filha dele, vai ficar rico, e a família nunca mais vai pagar imposto. A obediência é que leva à oportunidade. Ouviu e perguntou uma segunda vez, ouviu a mesma coisa, perguntou uma terceira vez, ouviu de novo. Davi confirmou a informação que ele recebeu. Depois que ele confirmou, ele então falou lá no versículo 31, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou buscá-lo. Saul mandou trazer Davi. E é isso que eu acho interessante, está no versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração, ou o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra esse filisteu. A obediência vai te colocar no caminho da oportunidade. O fato de você estar diante de uma oportunidade não te faz ser mais desobediente. Muito pelo contrário, te leva a uma obediência ainda maior. Davi tinha obedecido Jessé, concorda? Obedeceu Jessé para levar comida, certo? Certo. Chegou no lugar da peleja, ouviu a oportunidade. Agora eu não obedeço mais ninguém, estou diante da oportunidade da minha vida. Muito pelo contrário. Ele vai até Saul, que era o rei de Israel, a autoridade máxima daquele país, e fala assim: Saul, eu sei que você está já rejeitado por Deus, eu já sei que você já não está com muita fama diante do céu, eu sei que você não está com muita moral, mas eu vim aqui pedir a sua autorização para entrar nessa peleja. Tem muita gente que, porque não concorda com a autoridade, não pede autorização. Tem muita gente que, porque não concorda com a autoridade, não pede liberação. Tem muita gente que não concorda com a autoridade e não pede permissão para fazer aquilo que precisa pedir permissão. E isso vai te levar a uma grande derrota diante das oportunidades. Porque as oportunidades da vida não te fazem ser um desobediente, mas te fazem ser mais obediente ainda, porque você vai ter que obedecer quem você não concorda. Isso é forte. Porque Davi vai até Saul, o homem rejeitado, o homem segundo o coração de Deus, vai até o homem rejeitado por Deus e fala: Saul, não desfaleça o coração de ninguém, eu vou para a guerra, posso? Saul considera as opções, vê que não tem ninguém e fala: vai, garoto, não tem ninguém. Diante das oportunidades da vida, você terá que ser ainda mais obediente, porque com maiores as oportunidades,
maior será o nível de obediência que será requerido de você. Davi, então, vai pedir autorização, vai comunicar a Saul que ele estava preparado para a guerra. Saul, então, coloca sobre Davi uma segunda carga de bagagens. E a carga que Saul coloca sobre Davi é diferente da carga de Jessé. Jessé chama o filho e fala: meu filho, eu te peço que você pegue esse efa de farinha, que você pegue esses 10 pães e que você pegue esses 10 queijos e leve para o campo de batalha, para os seus irmãos e para o chefe de 1000. Davi, então, obediente ao pai, pega as cargas, coloca sobre si e vai para a peleja. Diferente de Jessé, agora nós vemos Saul. Saul olha para Davi diante da oportunidade, Davi fala: ó rei, eu vou lutar essa guerra, eu vou vencer, porque esse camarada está insultando o Deus dos exércitos, eu vou vencer essa peleja. Saul não pergunta se Davi quer armadura, Saul não pergunta se Davi quer espada, se Davi quer couraça, se Davi quer o capacete. A Bíblia vai dizer que Saul colocou sobre ele o capacete, colocou nele as suas vestes e colocou a espada na mão de Davi. O que eu aprendo com esse tópico, com a segunda parte dessa mensagem, é que o mundo não pergunta se você quer, o mundo vai querer impor as suas filosofias, vai querer impor a sua cultura, vai querer impor o seu jeito de vencer, vai querer impor o seu jeito de lutar, mas cabe a você entender e saber para que Deus te chamou. O mundo de todas as formas vai querer colocar sobre você a sua forma de lutar, mas quem foi chamado por Deus não luta com as estratégias do mundo, luta com as estratégias que Deus te deu. Saul impõe sobre Davi. Saul não pergunta: Davi, eu te peço, veste a minha armadura. Não. A armadura de Saul nesse texto representa a forma do mundo, o estilo do mundo, o jeito do mundo de lutar as pelejas. Talvez você entrou nesse culto aqui pela manhã e ouviu o primeiro tópico e falou: pastor, estou dentro do primeiro tópico, sou obediente a Deus, sou obediente às autoridades, aos meus pais, cumpro minhas responsabilidades. E agora você está ouvindo o segundo tópico e está pensando: pastor, ao longo da minha vida pessoas tentaram impor coisas sobre mim e eu estou carregando esse peso até hoje. Tentaram impor que você não presta, tentaram impor que você não tem valor, tentaram impor que sem as ferramentas do mundo você não vai ser um vitorioso. Tentaram impor que se você não se vestir da forma do mundo, você não vai vencer na vida. Mas eu estou aqui para te dizer, no nome poderoso de Jesus, que você é um escolhido, uma escolhida de Deus, e vai vencer com as ferramentas que Deus te deu para vencer. O mundo tenta de toda forma impor sobre você. A forma é essa, o jeito é esse, só se vence batalha desse jeito. Mas nós estamos aqui para bater o pé e dizer: nós vencemos batalha do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer, com as ferramentas que Deus vai me dar, e não com aquilo que o mundo tem para dizer. São pessoas que dizem que você só vai ter uma empresa de sucesso se soltar ali um cascalho na mão de alguém. São pessoas que dizem que você só vai crescer na empresa se você abrir mão de alguma coisa que faz parte do que é seu. São pessoas que dizem que você só vai ter um casamento de sucesso se você aceitar sofrer algumas coisas. Eu te digo que não. As ferramentas que Deus te deu, elas se encaixam perfeitamente na sua forma de viver, e você será um vitorioso diante das pelejas da vida. O negócio é que o mundo quer impor de qualquer jeito, o mundo não pergunta. Quer dar certo? Para entrar nessa empresa tem que dar tanto. Quer dar certo? Para conseguir esse trabalho tem que fazer isso. Obrigado, varão. Glória a Jesus. As mulheres aí, quer dar certo? Olha, aqui o chefe, ele gosta de sair com as novas. Não, você quer vencer aqui? Para você vencer, você tem que aceitar esse tipo de coisa. E o mundo quer impor as suas formas de pelejar. O mundo quer impor as suas formas de ter sucesso, mas as formas do mundo não trazem sucesso, senão fracasso. E Davi sabe se posicionar diante disso. Olha lá: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si.
Outra coisa que eu aprendo com Davi é que lá na primeira bagagem que ele carrega, o alimento para os irmãos, ele quando chega na peleja, ele tira aquela bagagem e entrega para o carregador de cargas, ele entrega para alguém, ou seja, ele transfere o alimento para outra pessoa. Já as ferramentas do mundo, Davi não transfere para ninguém, ele tira de sobre si, ele larga de sobre si aquela ferramenta. O que eu aprendo com isso? É que aquilo que é alimento, aprenda a transferir, aquilo que é imposição do mundo, aprenda a largar. O problema é que tem pessoas querendo pegar o que o mundo fez com ela e jogar para cima do outro. Se eu sofri, você vai sofrer também. Se eu apanhei, você vai apanhar também. Se eu dei errado, você vai dar errado também. Não, aprenda a largar as ferramentas do mundo, mas transferir alimento para outra pessoa. Aprenda isso, é necessário. Você não vê Davi pegando a espada de Saul e falando: segura, essa espada não dá para mim, mas dá para você. Tem muita gente achando que o sofrimento que não dá em você, dá no outro. Não dá em ninguém, o sofrimento não cabe em ninguém, a armadura de Saul não cabe em ninguém. Pare de transferir a dor que te causaram, pare de transferir a ferida que te feriram, pare de transferir o que o mundo tentou impor em você. Aprenda a largar, aprenda a deixar para trás. Filipenses capítulo 4, versículo 13, 14 e 15: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aprenda a deixar para trás aquilo que tentaram impor em você e não transfira para outras pessoas. São pessoas transferindo para os pais a responsabilidade do fracasso, transferindo para os pastores a responsabilidade do fracasso, transferindo para os patrões a responsabilidade do fracasso, transferindo para os líderes a responsabilidade do fracasso. A responsabilidade do seu fracasso é sua. Do mesmo jeito que a responsabilidade do meu fracasso é minha. Pare de transferir responsabilidades de fracasso para outras pessoas. Se tentaram impor sobre você alguma coisa, apenas largue o que não é para você e tome para si aquilo que Deus te entregou. A segunda bagagem que Davi leva, então, é a bagagem de Saul, e ela deve ser deixada para trás. Vamos para a terceira. Versículo 40: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos no ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. A primeira bagagem de Davi é a bagagem das obrigações, o que o pai dele colocou sobre ele. A segunda bagagem é a bagagem que o mundo quer impor, ele tirou de sobre si. A terceira bagagem é uma bagagem que nem o pai, nem Saul mandou ele levar. Mas um crente preparado sabe que para ser vencedor tem que fazer mais do que pedem para ele fazer. Quem mandou Davi levar cajado? Acha no texto e me mostra depois do culto, que agora você não vai mostrar não. Quem mandou Davi levar funda? Acha no texto e me mostra. Quem mandou Davi levar o alforje? Acha e me mostra. Existem bagagens na nossa vida que, para sermos vitoriosos, nós precisamos carregar por conta própria. São bagagens que você precisa por si mesmo entender. Sem o meu cajado, eu não vou vencer. Sem o meu alforje, eu não vou vencer. Sem a minha funda, eu não vou vencer. Eu disse que a obediência te coloca na rota da oportunidade. Agora, definir se você vai vencer, aproveitar ou não aproveitar a oportunidade, está aí, na sua bagagem que você mesmo carrega. Nós vemos muita gente chegar diante de oportunidades e simplesmente vê-las indo embora, porque obedeceu até ali. Eu fui obediente, eu fui responsável, eu fui maduro, eu vivi o que tinha que viver, estou diante da oportunidade, mas não tem cajado, não tem alforje, não tem funda. A oportunidade vai passar e você não vai vencer. Mas Davi não, ele estava diante da oportunidade, e na bagagem dele, ele tinha um cajado, um alforje e uma funda. Quando falamos de cajado, apontamos para ministério, para direcionamento.
A Bíblia vai dizer que dentro da arca da aliança haviam 3 elementos, as tábuas da lei, um pote com um maná e o cajado de Arão que floresceu no deserto, aquilo que dava a direção do povo de Deus estava ali dentro. Então cajado fala de ministério e direcionamento. Se você quer ser vitorioso na sua vida, aprenda a levar o seu ministério lá para o seu trabalho, aprenda a levar o seu ministério para dentro de casa. Mas é gente que quer ser crente na igreja e desviado lá fora, é crente que quer ser crente aqui dentro do culto, mas lá no emprego xinga palavrão o dia inteiro, não dá bom dia para ninguém, não serve a paz para ninguém, não serve alimento para ninguém. Você será um derrotado se você não levar o cajado que Deus confiou a você. Aprenda a carregar o seu cajado. Mas pastor, cajado não mata gigante. Não, mas te leva, te conduz, te direciona, te coloca no lugar da oportunidade. Aprenda a andar com o seu cajado aonde você for, com o cajado do direcionamento que Deus te confiou. A segunda coisa que Davi leva é o alforje. Alforje aponta para a provisão, para o sustento, aponta para espaço, para guardar coisas. E dentro do alforje, Davi coloca 5 seixos do ribeiro. A NVI diz 5 pedras lisas. Davi sabia escolher pedra. Davi sabia escolher as ferramentas. Ele pega 5 seixos do ribeiro e coloca no alforje. Aprenda a guardar dentro do seu alforje. Alforje fala de coração, lugar onde você guarda coisas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Davi ainda vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O alforje fala do seu coração. Aprenda a colocar dentro do seu coração coisas que te farão um vencedor e não um derrotado. Tem gente colocando pedra errada no coração, pedra toda machucada, pedra toda ferida. Não, Davi escolhe 5 seixos no ribeiro, 5 pedras lisas, pedras boas para peleja, e coloca dentro do seu alforje. Não coloque no seu alforje lixo, não coloque no seu coração lixo, não coloque no seu coração aquilo que não presta para vencer. Coloque no seu coração pedras que te darão a vitória, pedras que te colocarão diante do inimigo e te farão um vitorioso. A Bíblia ainda vai dizer: a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, o Senhor a colocou como pedra de esquina. Coloque Jesus Cristo dentro do seu alforje, coloque Jesus Cristo dentro do seu coração e você será um vencedor diante dos gigantes da vida. Depois disso, Davi ainda pega a sua funda. Funda é um pedaço de couro, uma tira de couro amarrada por 2 cordas, e era usada para lançar pedras ou qualquer tipo de projétil que era criado. Pedras. Representa e fala que era a arma de maior destreza de Davi. Era a arma que Davi tinha mais habilidade. Aprenda a lutar com a arma que Deus deu para você. Deus chamou para orar? Ora. Deus chamou para pregar? Prega. Deus chamou para cantar? Canta. Deus chamou para evangelizar nas nações? Evangeliza nas nações. Agora, se Deus chamou para cantar, não inventa de pregar, não. Se Deus chamou para pregar, faz igual eu, não inventa de cantar, não. Mas se Deus chamou para pregar, pregue aqui, no trabalho, em casa, na escola, na rua, na vizinhança. Use a ferramenta que Deus confiou a você. A espada de Saul que Davi pegou na mão não era para ele. Se Davi fosse para a peleja com a espada, ele não venceria, porque aquela era a arma de Saul, não era dele. Mas ele chega na peleja e ele pega na sua bagagem uma funda, que diante dos outros era insignificante. Talvez alguém olhe para aquilo que Deus te deu, para aquilo que Deus te confiou e acha ser insignificante. Mas aquilo que Deus te deu é o suficiente para você ser um vitorioso na vida. Para finalizar, outra coisa que eu aprendo é que Davi leva cajado, alforje e funda.
E aí talvez você vai sair desse culto falando: pastor, estou levando o cajado, ministério, estou levando o direcionamento de Deus, estou levando o alforje, as pedras no meu coração, e estou levando também a minha funda. Uma coisa que eu aprendo que é profunda com Davi, é que em momento nenhum você vai ver Davi colocando a sua confiança no cajado, no alforje e na funda. O versículo 37 vai dizer assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há funda na mão de Davi. Não, toda a terra saberá que há cajado na mão de Davi. Não, toda a terra saberá que há um alforje com Davi. Não, toda a terra saberá que há Deus em Israel. A sua confiança tem que estar no Deus de Israel. Não é a tua funda que vai te fazer um vencedor, não é o teu cajado que vai te fazer um vencedor, não é o teu alforje que vai te fazer um vencedor. O que fará de você um vencedor é o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o principal a estar na bagagem da sua vida, Ele é o principal a você carregar para qualquer lugar que você vá, porque o Deus de Israel te fará um vencedor diante das pelejas da vida. Você pode ficar de pé, por gentileza? É o Deus de Israel, é o Deus de Israel, é o Deus de Israel. Davi não diz: você vem contra mim com espada, lança, escudo, e eu vou contra ti com cajado, alforje e funda. Não, porque ainda que Deus tenha me dado algo, ainda que Deus tenha me confiado algo, e ainda que eu seja muito bom naquilo que Deus me deu, a minha confiança não tem que estar nas minhas habilidades, mas tem que estar no Senhor. O dia que qualquer um de nós, pastores, subirmos aqui para pregar na nossa confiança, nós não vamos falar nada para ninguém. Mas o dia que a gente sobe aqui colocando a confiança no Senhor, Deus fala ao seu coração. O dia que o louvor, o ministério de louvor subir aqui confiando nas técnicas vocais que dominam, nas técnicas musicais que dominam, Deus não vai falar nada com ninguém. Mas o dia que um grupo de louvor, a equipe de louvor sobe aqui confiando no Senhor, Deus edifica a igreja, Deus renova a igreja, Deus aviva a igreja. O dia que você chega em casa carregado das suas capacidades, você pode se tornar um derrotado. Mas o dia que você chega em casa confiando no Senhor, a sua família é vencedora, o seu casamento é vencedor, o seu ministério é vencedor. Aprenda a colocar a sua confiança no Deus de Israel, e Ele fará de você um vencedor. Glorifica o nome do Deus de Israel. Só aqueles que são vencedores nessa manhã. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Aplauda Jesus. Se é para Jesus, aplaude. Eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez as bagagens que você está carregando não sejam as bagagens que você escolheu para carregar, as bagagens que seu pai colocou, as bagagens que as autoridades colocaram. Mas a terceira bagagem, quem escolhe é você. Talvez o que seu pai colocou não foi o que Jessé colocou para Davi alimento. Talvez o que as autoridades colocaram foi o que Saul colocou, tentou impor as suas formas. Mas nessa manhã você vai sair daqui crendo e confiando que o principal a ser levado é aquilo que Deus confiou a você, é aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Eu quero orar. Se tem alguém que anda longe de Jesus, se tem alguém que anda afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém que nunca entregou a sua vida a Cristo, saiba que você chegou aqui nessa manhã carregado de bagagens da sua vida,
E para que você seja um vencedor, você precisa colocar essas bagagens ao pé de Jesus Cristo, ao pé do altar, e levar consigo as bagagens que Deus quer que você leve. E aí você será um vencedor em todas as áreas da vida. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo hoje, esse é seu dia. Levanta aí uma das suas mãos que eu quero te conhecer. Glória a Deus. Vem aqui, meu filho. Glória a Jesus. Como é que é seu nome? Wesley. Deus te abençoe, Wesley. Cadê a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Cristo nessa manhã? Jesus te trouxe aqui para tirar esse peso. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Vem cá, meu filho. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo é suave. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai do Senhor, varão. Tu é crente. Tu é crente. Glória a Deus, a terceira pessoa para Cristo. Louvado seja Deus. As bagagens que você carregou até aqui não te fizeram um vencedor. Eu vim te apresentar uma bagagem que vai te fazer um vitorioso. Cadê a quarta vida para Jesus? Cadê a quarta pessoa que vai aceitar o desafio nessa manhã de levar as bagagens de Cristo e ser um vencedor na vida? Eu quero te conhecer. Cadê a quarta pessoa? Eu preciso orar. Cadê a quarta pessoa? Eu quero orar por você. Ainda dá tempo. Venha. Venha que eu quero orar por você. Glória a Deus. A igreja estenda as mãos para cá. Eu quero orar por esses irmãos. Senhor, em nome de Jesus. O Wesley chegou aqui nessa manhã carregado de bagagens, de peso da vida. Coisas que impuseram sobre ele. Coisas que fizeram ele carregar. Mas nessa manhã ele deposita tudo aos pés da cruz. E decide levar a tua presença para a vida dele. Perdoa os seus pecados, Senhor, muda o quadro da história, faça dele um vencedor pelo teu nome, é o que eu declaro no nome de Jesus. Senhor, esse jovem também que está entregando, voltando para Jesus, tira de sobre ele as bagagens do pecado, do medo, as bagagens que lançaram sobre ele, e coloca sobre a vida dele o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave, e faça dele um vencedor para a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu quero abençoar essa jovem que está tomando essa decisão na sua vida. Senhor, muda a história dela, que a partir de hoje ela venha desfrutar das vitórias que o Senhor fará ela conquistar. Livra, Senhor, ela de todo o peso, toda a bagagem que colocaram sobre ela, porque ela é escolhida para ser uma vitoriosa, no nome poderoso de Jesus Cristo. A igreja que concorda, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. A nossa igreja quer dar um livro de presente para vocês e quer anotar o nome para a gente estar orando, tá bom? Só seguir a nossa equipe aqui do lado, é rapidinho, 3 minutinhos, só para a gente abençoar a vida de vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus, que assim seja, que assim seja. Que a sua vida seja direcionada por Deus.